Bom dia, bom dia. Sextou, né? Estamos aí mais uma vez. Sempre nas sextas-feiras eu faço algumas lives. Sábado, uma live por aí. E vamos de força em força. Hidratar um pouquinho aqui, né? Vamos fazer uma live aí sobre a dor da solidão, o que a Bíblia revela, o que a ciência explica e como Deus restaura o coração humano. Vamos falar um pouco sobre isso aqui e vamos, deixa eu mostrar aqui como eu fiz. A dor da solidão, o que a Bíblia revela, o que a ciência explica e como Deus restaura o coração humano. Dr. Nelson Alves de Andrade, pastor, psicanalista, e vamos aí explicar este assunto maravilhoso. Eu espero que você participe bem. Compartilhe com outras pessoas sobre a nossa live aí. É um assunto bem legal. Eu me operei de cataratas desse olho, sempre estou falando, estou mais ou menos. Coloco um óculos aqui que eu comprei na farmácia para ajudar um pouco. Fui operar desse outro, fiquei na mesa de cirurgia, não operaram porque não tinha anestesista. Vamos remarcar, sabe Deus quando. Mas vamos falar aqui sobre a solidão, a dor da solidão. A solidão é uma das dores mais silenciosas da alma. Todos nós passamos por esses momentos cruéis, por esses momentos difíceis. Colocando óculos ajuda um pouco. Esse óculos não é passado pelo médico. É aquela presença invisível que se instala em nosso coração, mesmo quando estamos cercados de pessoas. É o vazio que ninguém percebe, mas grita por dentro. Estamos diante de uma multidão, estamos cercados de amigos, porém nos sentimos vazios, nos sentimos solitários, nos sentimos sozinhos. Alguém até ignora e diz assim, como que um cristão, como que um crente, como uma pessoa que lê a Bíblia, diz que sente solidão. Isso aí é desconhecer realmente o ser humano, porque o ser humano é um ser muito complexo. E todos nós passamos por esses momentos vazios, por esses momentos sozinhos. Mas não tem Deus? Eu não estou falando aqui da presença de Deus, que a presença de Deus realmente preenche todo o vazio, preenche a nossa vida. Mas eu vou mostrar dois personagens, ao falar de alguns personagens, destacar bem sobre Elias e sobre Jesus e mostrar como eles enfrentaram a solidão. Aí você, como diz assim, não, crente não sente solidão, você vai ver aqui. A solidão que pesa na alma. Existem dores que o corpo sente, mas a solidão, ela é uma dor que a alma carrega. Ela não queima, não corta, não sangra, mas aperta o coração, sufoca a esperança e rouba o brilho dos dias, porque aí nos sentimos sufocados, nos sentimos estacionados, nos sentimos de braços cruzados, sem saber o que fazer. Às vezes a solidão nasce da ausência de alguém. O luto, por exemplo, né? Eu perdi minha esposa, completou 6 anos, agora dia 23 de novembro. Eu sinto assim, hoje não sinto essa solidão, né? Essa ausência que me traz assim lágrimas ou tristeza, mas de repente me bate aquela coisa ruim, ela não está mais aqui. E olha que já passaram-se 6 anos. Então a solidão nasce da ausência de alguém,
de um abandono inesperado. De repente você tinha um amigo, uma amiga, ou vivia em um grupo social, em um grupo religioso, de repente você se isola, acontece alguma coisa e você passa por um processo realmente, essa ausência de estar ali com aquelas pessoas. Eu passei isso por esses dias, não faz tanto tempo. Da falta de compreensão, da perda, da rejeição. Muitas vezes somos rejeitados por um determinado comportamento nosso ou porque não somos igual ao outro. Mas ninguém é igual a ninguém. Todos somos seres diferentes. Somos indivíduos com uma personalidade própria, com um caráter próprio, com um DNA próprio. As nossas digitais são diferentes. Graças a Deus ninguém é igual. Ou simplesmente da sensação de não pertencer a lugar nenhum. Às vezes nós nos sentimos nessa situação. A solidão que ninguém entende, mas, uma boa notícia, Deus entende. A solidão humana é muitas vezes incompreensível para outros, mas completamente entendida por Deus. Deus conhece a nossa dor, Deus ouve o nosso gemido, atende às nossas orações, sabe o que nós estamos passando, conhece a nossa estrutura. Antes de nós falarmos, Deus conhece todas as coisas. E a Bíblia diz, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, versículo 10. Precisamos nos sentir amados pelo Senhor, né? Ou seja, mesmo quando todos falham, Deus permanece. Mesmo quando todos se afastam, Deus se aproxima. Deus nunca vai nos abandonar. Saiba disso com muita segurança. Deus nunca vai nos desprezar e não nos despreza, mesmo que nós tenhamos desobedecido a Ele. Não. Mesmo quando todos se afastam, Deus se aproxima. Aí justamente é o momento em que Deus se aproxima dizendo: filho, não temas, porque eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Se você está gostando dessa live, compartilhe aí, mande coraçãozinho, tá? Mesmo quando ninguém vê sua dor, Deus vê. Lá no nosso quarto, chorando, escondido, na nossa cozinha, fazendo a nossa comida, ou deitado, sentindo aquele sufoco, as nossas lágrimas caem, mas Deus pega essas lágrimas e as tem no seu odre. A solidão revela quem realmente está conosco. É na solidão que descobrimos quem somos, a nossa capacidade, como nos sentimos, o que sentimos, do que nós precisamos e quem realmente nunca vai sair de perto. E quem nunca vai sair de perto é Deus. O filho abandona, a filha, a esposa, o amigo. O nosso único amigo fiel é Deus, e nele você pode confiar. Ah, mas eu não posso confiar na minha esposa, no meu esposo? Claro que pode. Porém, sabemos que, de um momento para outro, tudo dá uma reviravolta, e a pessoa que amava agora tem ódio, a pessoa que ajudava agora despreza. A pessoa que estava por perto agora só quer ver realmente a nossa decepção, a nossa queda. E Deus não, com Deus não, Deus não age dessa forma. Deus não age diferente. E Deus diz: não te deixarei nem te desampararei. Hebreus 13, 5. O Senhor vai estar conosco em qualquer situação, em qualquer adversidade. Deus está conosco. E esta tem sido a minha âncora, a minha fé, a minha bússola. O Senhor tem sido o meu guia em momentos cruéis que eu já passei na minha vida. Já me senti desprezado por tudo e por todos. Porém, estou aqui contando vitória. Estou aqui dizendo que Deus é bom o tempo todo. A solidão pode ser uma sala vazia para o mundo, mas é um lugar onde Deus entra para conversar conosco. É um lugar em que nós sentimos a proteção de Deus, o abraço de Deus, a presença dele. Ele nunca realmente vai deixar nós navegarmos sozinhos, mas ele vai estar nos ajudando em toda e qualquer situação. A solidão não é o fim, é o começo de algo novo. Por mais dolorosa que seja, a solidão pode ser um campo de recomeços. Sempre vamos entender alguma coisa. Há lições profundas que nós aprendemos. É um lugar de cura,
Mas como pode ser um lugar de cura se você está chorando, se você está angustiado? É porque naquele momento também nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus está conosco. Esta semana eu fiz uma live falando sobre os tipos de vales que nós enfrentamos. E como nós enfrentamos cada vale, e como Deus está em cada dificuldade, em cada situação. Eu passei aí um período de 15 dias economicamente complicado aqui na minha casa. Eu sou viúvo, como já falei. Recebo uma aposentadoria hoje como professor, que eu me aposentei por idade muito pouco. E passei um momento cruel aí. Mas Deus, ele abre portas onde não tem. Deus abre caminhos no deserto e manancial na terra seca. Ninguém conhece a nossa dor, ninguém conhece a nossa história. Muitas vezes fazemos lives, postamos fotos felizes, mas, no entanto, às vezes estamos assim bem angustiados, bem decepcionados. É um lugar de cura, é um berço espiritual onde Deus refaz o nosso coração. A Bíblia diz que Deus faz a ferida, Ele mesmo a liga, Ele mesmo a cura. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É um santuário onde a alma encontra descanso. Uau, como eu vou encontrar descanso na solidão? É porque naquele momento eu devo repensar, eu devo pensar no Senhor, eu devo pensar o que eu devo ressignificar, como eu devo enfrentar esse período, ser resiliente diante de qualquer dificuldade, de qualquer situação. Observem que as minhas lives são sempre lives de autoajuda. Eu sou pastor, porém hoje eu não dirijo igreja, também eu não quero, ok? Eu frequento uma igreja, não sou membro também daquela igreja. Hoje eu estou frequentando 2 igrejas, mas eu não sou membro de nenhuma. Eu tenho um ministério online. Eu não quero estar preso à religiosidade, ok? Então, grandes homens e mulheres de Deus foram moldados na solidão. José foi moldado na prisão. Davi foi moldado no deserto. Elias na caverna. João no exílio. Jesus no Getsemane. Aqui eu vou destacar sobre Elias e sobre Jesus. Poderia destacar sobre esses outros, porém a live ficaria muito grande, muito longa. A solidão não veio para destruir você, mas para transformar você. E nós temos aqui a promessa, você nunca está sozinho. O Senhor declara, eis que eu estou convosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 28. Não é apenas um segundo, não é apenas um momento, é todos os dias. São 24 horas que o Senhor está conosco. Mesmo quando ninguém percebe, Deus está presente. Mesmo quando ninguém te abraça, Deus te envolve com o seu manto de paz, de alegria, de graça, de compaixão, de benignidade. Mesmo quando você não sabe o que dizer, Deus entende o teu silêncio, Deus entende o teu gemido, entende a tua dor. Esta semana uma pessoa falou comigo e disse, não acredito mais em crente, não acredito mais em igreja, não acredito mais em nada. E eu pensei, mas será que também não acredita em Deus? Porque você ficar decepcionado com alguém é uma coisa, ficar decepcionado com aquela congregação é outra coisa, mas ficar decepcionado com Deus, Deus nunca vai nos decepcionar. E uma mensagem muito importante para isso, a dor da solidão, ela é real. Ela machuca, pesa, cansa realmente, mas ela nunca será maior do que a presença daquele que prometeu estar conosco todos os dias. Deus entra onde ninguém entra, Deus entende o que ninguém entende, Deus consola o que ninguém consegue consolar. A solidão pode doer, mas nas mãos de Deus ela também pode curar. E não somente pode, como a cura acontece. Porém, tudo tem o seu tempo, e para tudo há um propósito. Jó lhe disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a tua vida. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? O servo de Deus sente solidão? Veja bem, olha a pergunta. O servo de Deus sente solidão? A Bíblia responde que sim, claro que sente. A Bíblia é cheia de homens e mulheres de Deus que mesmo cheios do Espírito Santo, vivendo um propósito,
carregavam momentos de profunda solidão. A solidão não é pecado. A solidão não é falta de unção. A solidão não é falta de fé. Não é falta de Deus. A solidão é parte do caminho daqueles que caminham com Deus. A solidão faz parte do chamado dos escolhidos. Quanto mais forte o chamado, mais estreito é o caminho. Vocês me compreendem? Então há pessoas que dizem, não, um crente que lê a Bíblia, que vai à igreja, ele não pode dizer que se sente só. Uau! Então a Bíblia está errada? A solidão não é a ausência de Deus, é a ausência de companhia humana em certos momentos da jornada. Servos de Deus na Bíblia que sentiram solidão. Elias, ele disse, eu fiquei só. 1 Reis 19, versículo 10. Ele se sentiu sozinho, incompreendido e perseguido. Não vou falar aqui sobre ele. Bom dia, Francisco. Deixa eu ver, Francisco da Silva, né? Bom dia. Elias se sentiu sozinho. Davi, mesmo ungido rei de Israel, ele declarou, estou só e aflito. Salmo 25, versículo 16. Aí as pessoas hoje dizem, não, você não pode falar que está sozinho, você não pode falar que tem solidão. Então você está em pecado, então você está errado. Gente, vamos ler a Bíblia, vamos entender a Bíblia. Nós vemos Jeremias. Francisco, você é de onde, querido? Compartilha aí conosco alguma ideia. Jeremias, nós vemos chamado de profeta chorão, muitas vezes viveu isolado por ordem do próprio Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, confessou, todos me abandonaram, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Portanto, um crente de hoje que diz, não, você está errado ao falar que sente solidão, você precisa ter comunhão com o Senhor, você não está em comunhão com Deus, esse crente não entende nada de Bíblia. Jesus, no Getsemane, ele disse aos discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus capítulo 26 e o versículo 38. E no momento mais decisivo ele orou sozinho, todos lhe abandonaram. Se até Jesus sentiu solidão, por que seus servos não sentiriam? Por que eu não sinto, não posso sentir? Por que você não pode sentir? Nós precisamos entender a palavra de Deus. Precisamos entender esses assuntos e estudar. Por que o servo de Deus sente solidão? Porque nem todos entendem seu propósito. Chamados profundos geram caminhos profundos. Quando nós temos um chamado todo especial, nós passamos por um processo, nós passamos por um período de poda, para que possamos depender unicamente de Deus. Porque certas etapas só podem ser vividas a sós com Deus. Eu já passei momentos que eu procurei alguém para orar comigo, que eu já orei por muitas pessoas, oro por muitas pessoas. Esta semana mesmo orei já por 3 pessoas e orei por uma pessoa de Recife. E ao terminar aquela oração, até eu me senti muito mal, senti um peso muito grande. As pessoas nos procuram para orar. O Ministério Online, ele é um ministério que tem um grande alcance e com grandes resultados. E é no particular que Deus nos molda, Ele trata conosco, Ele nos fortalece. Porque Deus separa para falar. O deserto de Moisés, a caverna de Elias, a prisão de José, a ilha de Patmos de João, tudo isso era solidão com um propósito. Observem, por exemplo, João na ilha de Patmos foi onde ele teve a revelação do Apocalipse. Veja que obra extraordinária é o livro de Apocalipse. Porque Deus forma caráter no silêncio. Alguns processos não têm público. Só tem Deus. Deus permite que todos fujam, para que nós possamos compreender que somente Deus é o Senhor, que somente Deus é soberano, que Ele está conosco todos os dias, através do seu Espírito, até a consumação dos séculos. A solidão do servo de Deus é diferente, ela dói, mas não destrói. Fere,
não mata. O processo de Deus não é para nos matar, mas é para nos tornar semelhantes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. A própria Bíblia nos fala isso. Aperta, mas não abandona. Porque no meio da solidão surge a voz que diz: eu estou contigo. Aleluia. Não temas, que eu estou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Quando passares pelas águas, os rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Nós vemos Daniel na cova dos leões. O Senhor estava com ele ali. Nós vemos ali os amigos de Daniel, lá na fornalha. Nós vemos a fornalha ali, o quarto homem, caminhando no meio do fogo. Deus está caminhando, queridos, contigo, ombro a ombro, passo a passo, momento após momento. Glorifica o nome dele nesta manhã. Glorifica o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus nesta manhã. A solidão pode ser necessária. Muitas vezes, Deus tira a pessoa da nossa volta para nos trazer mais perto do seu coração. A solidão do servo de Deus não é vazio, é convocação. É Deus nos chamando para algo melhor. O melhor de Deus, na realidade, tratando-se de salvação, foi o sacrifício de Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A solidão não é abandono, é o tratamento de Deus. Não é ausência, é presença intensificada. É justamente nesses momentos difíceis que Deus diz: eu estou contigo. Amém? O servo de Deus sente solidão, mas ele nunca está sozinho. A solidão do homem é o espaço onde Deus faz morada. Ele está contigo, glorifica o nome dele. É ali que ele fala, que ele cura, que ele nos molda, que ele nos ensina e renova as nossas forças. A solidão pode doer, mas é justamente nela que o servo de Deus descobre que Deus é companhia suficiente. Agora vejam bem. Como Elias, ele reagiu à solidão. Vocês estão comigo aí? Estão ligadinhos aí? O profeta Elias, um dos maiores exemplos de como até homens tremendamente usados por Deus enfrentam solidão emocional, espiritual e existencial. Depois de grandes vitórias, ele experimentou medo, experimentou cansaço, exaustão emocional e um profundo sentimento de abandono. E a reação de Elias revela as etapas pelas quais muitos servos de Deus também passam. Nós passamos por muitas etapas, por muitos caminhos, por muitos períodos difíceis e nos sentimos sozinhos. Elias fugiu por sentir-se sobrecarregado. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias sentiu medo, abandonou a responsabilidade, fugiu para o deserto e procurou ficar sozinho. Elias se levantou e fugiu para salvar a sua vida. 1 Reis 19, versículo 3. A solidão dele foi resultado do peso emocional e da sensação de que ninguém o entendia ou apoiava. Elias se sentiu inútil e pediu a morte. No ápice do seu cansaço e solidão, ele disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Quantas vezes nós nos sentimos assim? O ano passado, eu passei por um período assim muito complicado, muito difícil. Eu fiquei 15 dias dentro de um quarto. Eu emagreci 10 quilos. Tive que passar pelo psiquiatra. Mas tomei uma decisão, orando, e Deus me ajudando. Foi quando eu fiz um período de oração pelo TikTok também, 21 dias de orações, não sei se alguém que está aí participou. E nesses 21 dias Deus me concedeu muitas vitórias. Estou precisando fazer mais um período assim. 1 Reis 19, versículo 4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida.
A solidão levou Elias à exaustão emocional. Isso mostra que até os mais fortes têm limites. Compartilhe aí, gente. Tem 119 coraçãozinho. Estão compreendendo, estão entendendo, está passando por esse processo? De repente, esta mensagem tem endereço e CPF, né? Elias se isolou em uma caverna. Ele entrou numa caverna, símbolo de recolhimento, dor emocional, silêncio, introspecção, desejo de sumir. Quantas vezes nos sentimos assim também? Entrou numa caverna e passou ali a noite. 1 Reis 19, versículo 9. A solidão o empurrou para um lugar onde ele pudesse se esconder de tudo e de todos. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Eu te aconselho a ler a Caverna de Platão, que vai te mostrar sobre como as pessoas se sentem dentro de uma caverna. Então, ele entrou numa caverna, passou uma noite. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A solidão, Elias desabafou com Deus. A solidão o fez abrir o coração. Tenho sido zeloso pelo Senhor e fiquei só. 1 Reis 19, versículo 10. E aí ele expressa 3 sentimentos profundos. Eu fiz tudo certo. Ninguém me entende. Eu estou completamente sozinho. Ele fala com Deus como realmente está, cansado e ferido. É momento realmente também de você, diante do Senhor, dizer: Senhor, aqui está a minha vida, eu estou um trapo, eu estou um bagaço. Eu estou desesperado. Eu não aguento mais, eu estou com desejo de sumir. E Deus vai entrar em cena, querido. E quando Deus entra em cena, a coisa muda. Elias se cala para ouvir a voz de Deus. Deus não responde com barulho, fogo ou vento forte. Responde com uma voz mansa e suave. E Elias aprende que Deus está presente no silêncio. Aleluia, louvado seja Deus. No nosso gemido. A palavra do Senhor diz: por causa da opressão do justo e do gemido dos necessitados, eu me levantaria agora, diz o Senhor. Deus se revela na calma, não precisa agitação. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E Deus visita o coração ferido com ternura. Deus não chega para você e diz: olha, você desobedeceu. Você infringiu a minha lei, saiu dos meus preceitos. Não, o Senhor não vai falar assim. O Senhor vai dizer: filho meu, estou batendo a porta do teu coração. Se você entrar, eu quero entrar na tua casa, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter intimidade contigo. E Elias é restaurado e reenviado. Deus não o condena. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Davi, ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. O Espírito Santo não se retirou dele, porque se houvesse retirado, ele não ia sentir que era pecador. E as pessoas dizem, ou eu fui ensinado, quando você peca, o Espírito Santo se retira. Uau! Se o Espírito Santo se retirar, gente, nós estamos condenados. Deus não o condena, Deus não o acusa, o único acusador é Satanás. Não o chama de fraco. Você deve, você pecou, você desobedeceu. Agora você vai ter que sentar lá no banco da igreja. Agora você vai ter que ser disciplinado. O seu nome vai ser tirado do rol de membros. Que Deus é esse que exclui as pessoas? Cansei dessa situação. Me chateei com essa situação. De ouvir pessoas sendo discriminadas, sendo excluídas. A pessoa chorando, pedindo perdão.
e o líder, você vai ficar de banco. Estou fora dessa situação. Deus restaura e depois reenvia com direção clara. Deus devolve ao solitário o vigor, o propósito, a visão, a missão. Aí o homem diz, não, você adulterou, você pecou, você roubou. Você vai ficar 4 anos sem ter uma oportunidade. Gente, é melhor eu ficar quieto. E ainda revela que Elias nunca esteve sozinho. Reservei para mim 7.000 que não me dobraram. Que não se dobraram. 1 Reis 19, versículo 18. A solidão era real, mas a percepção de abandono era falsa. Deus lhe envia companhia, Eliseu. O processo termina com Deus dando a Elias um amigo, um discípulo e um companheiro de jornada. Eliseu entra na vida de Elias como alívio, como apoio, companhia e continuidade. A solidão de Elias terminou com aliança, não em isolamento. Vocês me compreendem? Resumo da reação de Elias à solidão. Elias fugiu, se isolou, desabafou, foi tratado, ouviu Deus, foi restaurado, recebeu companhia e novo sentido. Elias reagiu exatamente como um ser humano comum, com medo, cansaço, solidão. E Deus reagiu exatamente como um pai amoroso, com cuidado, restauração, nova direção, com abraço. Observa o filho pródigo, da parábola do filho pródigo. O pai o recebeu com alegria, com festa, com roupa nova, com comida, com um banquete. O pai não disse, você mal gastou tudo, agora você vai ficar de banco aí. Não. As coisas não acontecem dessa forma, as coisas não acontecem assim. E a solidão de Elias não foi seu fim, mas o terreno onde Deus fez nascer um novo capítulo, uma nova história. Uma nova história Deus tem para você. Eu disse que ia falar sobre os 2 personagens, destacar bem. Agora a solidão de Jesus e como ele reagiu. Uau, Jesus! Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, conheceu a solidão como nenhum outro ser humano já conheceu. A solidão fez parte do seu caminho, do seu ministério e do seu propósito redentor. Ele sentiu solidão emocional, espiritual, humana e até física. Mas também Deus nos mostrou como reagir a ela com fé, com entrega, com confiança absoluta em Deus. Aleluia. Jesus sentiu solidão entre os homens, na sua terra, entre seus amigos. Mesmo cercado por multidões, Jesus conhecia o que era estar só. Ele disse, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Dá para você compreender isso aí? Ele vivia rodeado de gente, mas não acompanhado plenamente. Ninguém entendia sua missão como ele mesmo entendia. Isso é solidão, gente. Jesus sentiu solidão entre os discípulos. No Getsêmani, quanto mais precisava de companhia, os discípulos dormiram. Nem 1 hora pudestes vigiar comigo. Mateus 26:40. Ele estava emocionalmente destruído, emocionalmente esmagado, sozinho. Jesus sentiu solidão no sofrimento. Enquanto era traído e preso e julgado, Judas o traiu. Pedro o negou. Os demais fugiram. Ele entrou na etapa mais dolorosa da vida, completamente só. No momento que ele precisava dos discípulos, todos lhe abandonaram.
Isso não é solidão? Jesus sentiu a maior solidão possível, a solidão da cruz. No auge da cruz, no auge da dor, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 6. Isso não é solidão? Isso não é abandono? Essa foi a solidão mais profunda já vivida por um ser humano. Ali Jesus carregava o pecado do mundo, carregava o meu pecado, carregava o teu pecado. E o céu silenciou. A comunhão do Pai foi temporariamente interrompida por causa da obra da redenção. Ele mergulhou na solidão porque nós nunca tivemos de enfrentá-la sem Deus. E como Jesus reagiu à solidão? Aqui está o ponto mais precioso. Ele orou. No Getsêmani, sozinho, ele derramou sua alma diante do Pai. A reação de Jesus à solidão foi fuga. Foi uma oração profunda. Lembro-me, eu fui missionário no Paraguai, que eu já passei algumas noites de vigílias sozinho, de 9 da noite até as 5 da manhã, orando, meditando, pedindo a Deus misericórdia. Ele teve misericórdia de mim. Ele entregou sua vontade a Deus. Mesmo só ele disse: não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26 e o versículo 39. A solidão não o afastou de Deus, o aproximou mais. Ele permaneceu firme no propósito. A solidão não quebrou a sua missão. Ele disse: se tu queres, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ela confirmou sua missão. Jesus entendeu que alguns caminhos só podem ser atravessados sozinhos. Ele perdoou. No momento da maior solidão, ele disse: Pai, perdoa-lhes. A solidão não endureceu seu coração, o santificou. Ele confiou até o fim. Mesmo sentindo-se desamparado, ele declarou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ou seja, mesmo sem sentir a presença, ele confiou na presença. Mesmo no silêncio, ele confiou na resposta. Mesmo sozinho, ele confiou no Pai. Agora vejamos aqui uma outra etapa desse estudo. O que a ciência afirma sobre a solidão? A solidão para a ciência não é apenas estar sozinho, mas uma sensação subjetiva de desconexão, falta de vínculo emocional e ausência de pertencimento. Ou seja, alguém pode estar rodeado de pessoas e ainda sentir solidão. É o que eu falei no início da nossa live. A ciência trata a solidão como um fator emocional, psicológico, social e até biológico. Para isso aqui eu fiz um apanhado, eu fiz uma pesquisa, um artigo, né? Que tem as referências consultadas aqui em PDF. E eu já estudei neurociências e atualmente eu estou fazendo a minha 7ª pós-graduação em neuroeducação, e isso ajuda muito para que nós possamos compreender todos esses processos. Então, a solidão, ela é um fator emocional, é um fator psicológico, social, biológico. E aqui está uma síntese dos principais achados científicos. A solidão afeta o cérebro. Estudos em neurociência mostram que a solidão altera regiões cerebrais responsáveis pelas emoções, pelas tomadas de decisões, percepção do perigo e memória emocional.
O cérebro ele reage à solidão como se estivesse sob ameaça, aumentando o estresse e a vigilância. E realmente isso acontece. A solidão impacta a saúde física. Pesquisas científicas apontam que a solidão prolongada aumenta a pressão arterial, e claro que sim, favorece inflamação crônica, altera hormônios, enfraquece o sistema imunológico. A solidão pode levar ao risco de morte tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Obesidade grave e sedentarismo extremo. Isso mostra que a solidão não é somente emocional, é também fisiológica. A solidão, ela pode gerar ansiedade e depressão. A psicologia afirma que a solidão persistente aumenta a ruminação mental, pensamentos repetitivos negativos. Uau, como nós pensamos, como aquilo nos atormenta. Lembro-me de uma situação em que ficava na minha mente uma música, um hino, uma pregação, e aquilo não saía. Eu dizia, meu Deus, eu preciso dormir, tirei isso da minha mente, e aquilo parecia que estava cantando e não saía da minha mente. Bom dia. Ou aquela voz daquela pessoa nos atormentando. Isso não é legal, isso não é legal. Então o cérebro passa a interpretar relacionamentos como ameaça, dificultando ainda mais a conexão com as pessoas. Alguém já passou por isso? Alguém queria dizer eu? Preciso explicar. Alguém já enfrentou esse tipo de situação? Eu já enfrentei muitas vezes. A solidão, ela pode ser necessária e saudável em alguns momentos. A ciência também reconhece que momentos de solidão podem ser positivos quando usados para reflexão, crescimento interior, descanso mental, reorganização emocional. Alguém já passou por isso? Alguém pode digitar aí? Não querem compartilhar conosco? A solidão saudável é diferente da solidão dolorosa. Chama-se solitude e é benéfica. A solidão, ela tem efeito social. A sociologia afirma que vivemos a era mais conectada e mais solitária da história. Incrível, né? E nós temos o Facebook com 5.000 amigos. Eu excluí essa semana 600 amigos. Fatores que aumentam a solidão. Uso excessivo de redes sociais, relações superficiais, rotina acelerada, falta de diálogos profundos e individualismo. Apesar da hiperconexão digital, falta conexão emocional e real. Ninguém quer participar aí, gente? A solidão é parte realmente da experiência humana. A ciência considera a solidão como uma emoção natural, todos sentem, todos vão sentir, todos passam por ciclos de conexão e desconexão. É uma resposta emocional do ser humano à necessidade profunda de pertencimento, acolhimento e vínculo. A solidão, queridos, não é sinal de fraqueza. Psicólogos enfatizam que sentir solidão não significa incapacidade. Não é imaturidade, não é sinal de doença mental por si só. Não define caráter. É uma emoção universal que indica que precisamos de afeto, de conexão, assim como a fome indica que precisamos de comida. Resumindo, é uma emoção humana universal que indica que precisamos realmente de afeto e de uma conexão, né?
E resumindo, o que a ciência diz sobre a solidão? A ciência afirma que a solidão é real e tem efeitos profundos. Afeta o nosso corpo, os nossos hormônios e o nosso cérebro. Pode gerar ansiedade, depressão e sofrimento emocional. É comum, natural e universal. Pode ser positiva quando vivida com um propósito. E o ser humano nasceu para vínculos e sofre com eles. E a mensagem final que eu tenho aqui é que nós passamos por momentos de solidão, personagens da Bíblia viveram momentos de solidão. Jesus, ele viveu a solidão mais profunda que um ser humano já pode ter experimentado, mas ele nos mostrou que nós podemos vencê-la orando, confiando, permanecendo no propósito, entregando a vontade ao Pai, a Deus, mantendo o coração puro. E Jesus enfrentou a solidão para que você nunca enfrentasse nada sozinho. Ele está com você em cada deserto, em cada caverna, em cada lágrima, em cada silêncio. Amém? Eu agradeço a todos aqueles que nos assistiram aí, que nos acompanharam. Eu tenho aqui as referências consultadas, uma série de referências, segundo a BNT, porque é o que eu fiz um artigo, Isso aqui é um artigo científico, eu tenho vários artigos científicos que estão nas minhas lives, que eu faço no TikTok, depois eu salvo, coloco no Facebook e transfiro também para o YouTube. O meu canal no YouTube é Nelson Alves de Andrade. Me segue lá, se inscreva lá, ok? E a nossa live foi a dor da solidão, o que a Bíblia revela, o que a ciência explica e como Deus restaura o coração humano. O Senhor está aqui para nos restaurar, está aqui para nos ajudar, amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, eu te louvo, Deus, eu te agradeço neste momento em que eu pude transmitir, Senhor, este ensinamento, este artigo científico, esta palavra, a dor da solidão, o que a tua palavra fala para conosco, o que a ciência explica, os personagens da Bíblia que enfrentaram solidão e o próprio Cristo e o objetivo de tudo isso. Eu quero, ó Pai, pedir a tua bênção em nome de Jesus sobre esta pessoa que está me ouvindo nesta hora, que o teu amor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua compaixão possa realmente alcançar esta pessoa de uma forma toda especial, Senhor. Que a dor da solidão não seja um problema, mas seja realmente, Deus, um recomeço para uma nova história, para um novo ministério, porque o Senhor tem o melhor para conosco. Eu te agradeço, Pai, pelas lutas que eu já passei, pelas lutas que atualmente eu estou enfrentando, mas eu sei qual é o teu propósito. E como eu já enfrentei tantas dificuldades, tantos desertos que eu já atravessei, louvado seja Deus. Mas cada porta que se fechou, o Senhor abriu outras portas. E cada deserto, Senhor, que nós atravessamos, serviu realmente de bem para conosco. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque tu me ajudaste em cada situação. Em nome de Jesus Cristo. Pai, que esta pessoa que está me ouvindo nesta hora, ela possa te agradecer, ela possa te louvar. Cada passo que aconteceu em nossa vida, o que está acontecendo nessa vida, Senhor. E o Senhor trabalhou, Eu nunca fui aquele filho que você sonhou. Sempre fugiu do seu olhar. Mas cada vez que me lembrava do seu imenso amor, eu começava a chorar. Mesmo assim, sempre me amou demais. Na vergonha do meu erro, me acolheu. Junto para o lado seu, me escolheu.
em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar. Todo caminho que escolher, na tua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar. Pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Mesmo quando eu esqueço que o Senhor falou, sua palavra mostrará. E algo em frente caminhando com muita oração, para esse vale escapar. Mesmo ali sei que cuidará de mim. Faça chuva ou faça sol, sempre estarás pronto a me amparar, me iluminar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu der, em cada caminho que eu trilhar, tua mão me guiará. E em cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Sabendo que tudo posso em seu poder, escolho crer, debaixo das suas asas quero estar. Em cada passo que eu der, em cada estrada que eu trilhar, todo caminho que eu escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar. Cada vez que me chamar, eu quero seguir. Cada passo de André e Tiago Arraes é muito lindo, é muito bom. E veja que cada deserto, deixa eu ver aqui, que eu atravessei, foi um bem para mim. Então, queridos, cada momento o Senhor está dizendo, catedral é uma música, ó. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranha e só, nem pude ver, que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. É deserto onde te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver, com o tempo é maior. Olhei para mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você está, no silêncio, uma catedral. Um tempo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir, eu sei que vai ter que existir. Vai resistir em nosso lugar, solidão. Quem pode evitar? Te encontra enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim, e amanhã devagar, me diz como está. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir para mim. Se eu disser, deixa para depois, não foi sempre assim. Tentei dizer, mas vi você, tão longe de chegar, mas perto de algum lugar. E aqui eu termino esta live, te agradecendo com todo o meu coração, com todo o meu carinho, com toda a expressão dos meus sentimentos, com o pouco conhecimento que eu tenho, com um pouco daquilo que eu sei pesquisar, eu transmiti para vocês sobre a solidão. Um grande beijo, um grande abraço!